Bom, alô, batizandos, essa é a nossa última e quarta aula do nosso curso de batismo. Eu espero sinceramente que você tenha tido bastante proveito. Ah, Houve muitas coisas que a gente teve que abordar, embora seja um mini curso, né? Bem básico mesmo. Então, nós estamos entrando nessa última e quarta aula e nessa reflexão de hoje, nós vamos enfatizar a necessidade de você crescer espiritualmente, através de algumas práticas, né? Para você conhecer qual é a vontade de Deus para você depois do batismo, tá? Então, de forma resumida, eu vou estar falando isso, né, ponto a ponto, né? O que Deus espera de você, o que espera de nós, de todos os seus filhos na terra, né? Então, a primeira coisa que é importantíssima é que a vontade de Deus é que você seja um discípulo ou uma discípula de Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, foi uma das últimas palavras que Jesus falou com seus discípulos antes da sua ascensão. E ele então, chamando os discípulos, disse o seguinte: Jesus, aproximando-se, é o texto de Mateus 28, verso 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade, todo o poder foi dado a Jesus Cristo. Ide, portanto, disse ele, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, essa instrução ela é muito clara, né? Qual é a vontade de Deus para nós? É que nós façamos discípulos. A igreja é um lugar de discípulos. O que é um discípulo? É um seguidor de Jesus. É um discípulo de Jesus, né? Qual seria a pergunta? Esse é discípulo de quem? É um discípulo de Jesus Cristo. E qual é a forma desse discipulado? Né? O próprio texto diz, o próprio Jesus ensina, para ensinando-os, né, todas as pessoas que creram em Jesus, que estão frequentando a igreja, estão sendo batizadas, ele diz: ensina eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então a gente vê uma coisa muito importante, sabe, queridos? Que a responsabilidade pelo seu crescimento espiritual vem, claro, primeiramente dos pastores, dos mestres da igreja, né, que estão ali, tem o dom de ensino. Né? Pastor tem que ter o dom de ensino. Né? Então, é esse ensino da palavra, nosso ensino é baseado na Bíblia, nós não estamos lá para ensinar nada fora da Bíblia, não estamos lá para ensinar filosofia, nós estamos ali para ensinar a palavra de Deus. Então, a responsabilidade primeira vem dos pastores, dos mestres da igreja. Mas também, em segundo lugar, depende muito de você mesmo, você mesma, através de um desejo pessoal seu e do seu esforço em aprender a ser um discípulo ou discípula de Jesus Cristo. Então, essa é a primeira questão que você tem que se conscientizar, que você tem que ser uma pessoa igual a Cristo. O discipulado é isso, é fazer de você uma pessoa semelhante a Cristo. Paulo, o apóstolo, disse assim: sede meus imitadores, como eu sou de Jesus Cristo. Uma palavra muito forte. Então a gente procura, nos ensinamentos de Jesus, ser uma pessoa melhor a cada dia. Né? Que estamos num processo de transformação, das nossas vidas. Então, o discipulado é isso, é você vir para o reino de Deus e começar a ser transformado num discípulo ou discípula de Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto a respeito da vontade de Deus é que a vontade de Deus é que você estude, leia, estude, medite na Bíblia Sagrada, porque ela é a palavra de Deus. Né?
A Bíblia Sagrada é um livro maravilhoso para você poder ler. Ela é a carta de amor do Pai Celestial para cada um de nós. Nela, Deus nos revela o seu desejo, a sua vontade para toda a humanidade, tanto no coletivo quanto no individual, né? Esse é o desejo de Deus para que cada um de nós tenha uma amizade pessoal com Ele, o adore e preste adoração a Ele, né? A nossa expressão de amor por Ele, né? E tudo isso tem a ver com a nossa vida, porque nós entramos agora na eternidade. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 14 em diante, diz o seguinte: Tu, porém, isso aqui é Paulo escrevendo para Timóteo, né, que era um discípulo dele. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes. Então, tudo que a gente aprende, a verdade que você aprende, você tem que permanecer firme nisso. Que permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Né? Aprendeu dos homens de Deus. E que desde a infância, está falando isso com Timóteo, desde a infância, porque Timóteo é uma pessoa que a mãe dele era crente, a avó era crente, então ele conviveu, né, dentro de um lar assim. Né? Então ele tem todo um aprendizado, isso que Paulo está dizendo para ele. Desde a infância, você sabe as sagradas letras, que podem te tornar, olha que lindo, que podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. E ele completa: toda a Escritura Sagrada, né, toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que, ele completa, o homem de Deus ou a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado ou habilitada para toda boa obra. A obra de Deus, claro. Nós estamos sendo habilitados para fazer a obra de Deus na terra. Né? Nós somos chamados para isso. Então existem muitas bênçãos que Deus quer nos dar através da sua palavra. E para nós recebermos, nós precisamos ter a atitude correta de ler, né? Orando antes e prestando atenção à voz de Deus, porque quando você ora, você está falando com Deus. E quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você. Né? A Bíblia tem poder, é um livro poderoso. É um livro que tem uma força muito grande, um poder de transformar um homem comum, um homem pecador, numa pessoa de Deus, cheia do Espírito de Deus. A Bíblia, ela não nos deixa iguais o que nós éramos, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela chega ao mais profundo do nosso ser, do nosso coração. Temos que deixar que ela faça uma grande obra em nós, que essa é a vontade de Deus para mim e para você. Que nós possamos ler as Escrituras com o desejo de ser mudados, transformados. A Bíblia, portanto, não é apenas um livro, mas ela é um manual de vida. Ela é um guia espiritual. Ela é uma fonte inesgotável de sabedoria. A Bíblia Sagrada é o alimento da alma. Você pode alimentar muito bem o seu corpo, né? Você pode comer bem, beber bem, mas a alma, o alimento único e verdadeiro da alma é a palavra de Deus. Por isso, a necessidade de você se dedicar a conhecer, a ler, estudar, buscar conhecer, porque quanto mais você conhece a vontade de Deus, mais em liberdade você vai viver. Por isso que Cristo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O terceiro princípio, ou a vontade de Deus, é que você tenha uma vida de oração. Isso é fundamental também, é muito importante. Nós devemos orar, porque a oração nos aproxima de Deus. A oração nos fortalece e nos prepara para enfrentar as dificuldades da vida, que existem,
mas com o poder de Deus, a força de Deus, através da oração, com esse contato espiritual com Deus, a gente consegue vencer todas as coisas. A oração é a arma mais poderosa do crente. Orar é muito importante para a vida espiritual, é fundamental, é essencial. Orar é falar com Deus, a oração é uma conversa com Deus. Você não precisa ter uma reza, porque o que é a reza? É uma coisa decorada, sem alma, sem vida. A oração não, a oração é aquilo que você fala com Deus do mais profundo do seu coração. Né? O Senhor mesmo diz na sua palavra, né, que nós vamos buscar a Ele e nós vamos achá-lo quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. Né? Então, quando nós estamos orando, nós estamos iniciando uma conversa com Deus para falar com Ele sobre o que estamos passando, né? Tudo que está acontecendo na nossa vida. Ou não só isso, não é só para pedir. Às vezes a gente gasta um tempo adorando, agradecendo, amando, expressando o nosso carinho, sabe? Deixa fluir o seu espírito, né? Na oração nós podemos contar tudo a Deus, nossos sentimentos, nossas frustrações, nossas preocupações, nossos sonhos. Podemos agradecer a Deus por aquilo que fez, por aquilo que Ele fez e pedir sua ajuda para nossas vidas, né? E a vida também de outras pessoas. Você pode orar por outras pessoas. Isso se chama intercessão, quando você ora por outras pessoas. Bom, então isso é fundamental, você desenvolver uma vida de oração. Tenha oração diária. Eu sempre ensino para os irmãos que nós devemos ter na nossa vida, você que está começando o seu caminho agora, depois do batismo, o seu dia tem que ser marcado por duas atitudes, né? Uma é a leitura da palavra e outra é a oração. Então, coloque no seu coração esse hábito de todo dia você gastar tempo lendo a palavra. Por exemplo, eu vou ler o Evangelho de João, o Evangelho de Mateus, qualquer livro. Não te recomendo ainda a ler livros do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento tem a ver com Israel. Grande parte do que está escrito lá tem a ver com Israel. A igreja, na igreja é o Novo Testamento, a nova aliança. Então leia os Evangelhos, leia Atos dos Apóstolos. O que você pode fazer? Eu vou ler um capítulo por dia. Quando você for ler, medite, pense naquilo, está com dúvida, procure esclarecer, procure o pastor, procure na internet para ter uma clareza maior, entendeu? Isso é muito importante, portanto, que você tenha esse hábito tanto de ler a palavra todo dia e orar também a Deus todo dia, gastar tempo em oração. É fundamental para o teu crescimento espiritual, né? Então, como eu falei, na oração você pode contar tudo a Deus, você pode buscar a ajuda em Deus e louvá-lo e adorá-lo. Às vezes você não tem o que pedir. Às vezes eu vou orar, eu não peço nada. Eu só quero estar em contato, em comunhão com Ele, só quero falar com Ele, quero louvar, cantar, sabe? Estar na presença de Deus, deixa o meu coração fluir. É tão lindo, sabe? A oração é você tomar posse dos recursos celestiais para a nossa vida terrena. Em quarto lugar, Deus espera que nós sejamos testemunhas do seu Filho, Jesus Cristo. Existem duas áreas que você pode ser testemunha de Jesus. A primeira delas é a sua vida pessoal. E a segunda é quando você fala de Jesus para as pessoas, é a proclamação. Vai falar de Jesus para as pessoas. Mas o que fala mais alto é a sua vida. O maior testemunho nosso é a nossa vida. É aquilo que a gente vive. A gente dá um bom testemunho para as pessoas. A gente, no passado, dava um mau testemunho, fazia tanta coisa errada, as pessoas não davam crédito para nós. Agora tudo mudou, né? Então, nosso primeiro testemunho é a nossa vida pessoal. E segundo quando nós... E a segunda coisa que é a proclamação é quando nós falamos de Cristo, como eu já disse, para outras pessoas que nós amamos. Por exemplo, falar para a nossa família, as pessoas que nós amamos, nossos amigos, sabe? Nossos vizinhos. Enfim, a gente tem um desejo agora diferente. Eu quero que todo mundo sinta o que eu sinto. Eu quero que as pessoas
sabe, passem pela experiência que eu passei e estou passando. Sabe? É o melhor que eu posso desejar para os meus filhos, para a minha família, para os meus amigos. É o melhor. O melhor não é um bom emprego, tudo é importante. Você ter a gente quer que nossos filhos tenham, nossos amigos tenham uma vida boa, sabe? Tenham uma vida próspera. Tudo isso é bom. Mas o melhor é a salvação da vida deles. Por isso nós temos que proclamar, né? Queremos que todas as pessoas, nossa família, nossos amigos, todos possam colocar Deus em primeiro lugar nas suas vidas e nos seus caminhos, né? Pela vida e pelas nossas ações, nós comunicamos aquilo que Deus fez e está fazendo nas nossas vidas. Por exemplo, uma pessoa que tem um comportamento íntegro, baseado nos princípios da Bíblia Sagrada, vai despertar curiosidade nas pessoas. A tua vida vai despertar curiosidade, entendeu? Naquelas pessoas que vivem com você, né? Não só na sua casa, na sua parentela, no seu trabalho, na escola, na faculdade, né? Onde você for, a tua vida, quando você vive com integridade, isso vai chamar atenção. Elas vão querer saber. Em algum momento vão querer perguntar. Então, logo eles vão perguntar por que esse estilo de vida, por que você é assim, por que você frequenta uma igreja, sabe? Alguma coisa assim. E você vai ter oportunidade, então, de falar, de compartilhar com eles o motivo dessa nova vida que está nascendo dentro de você. Então, Deus espera que falemos da nossa fé em Jesus com as pessoas, que nós expliquemos para elas por que nós fazemos isso ou não fazemos aquilo, por que nós temos prazer de ir à igreja, por que nós gostamos de estar com os irmãos, por que nós amamos e prestamos culto a Deus, enfim, a nossa vida, sabe? As nossas decisões. A gente antes fazia coisas erradas, agora não, a gente quer acertar, né? Então é importante que a sua vida, primeiramente, a sua vida pessoal seja o seu testemunho e que também, surgindo a necessidade, a oportunidade, você possa falar também de Jesus para que outras pessoas sejam salvas, assim como você foi, né? E, último lugar, que a vontade de Deus é que nós frequentemos com fidelidade a igreja. Isso é muito importante. Tem um texto no livro de Hebreus que diz assim: nós não deixemos de congregar-nos, como é o costume, né, de alguns, da igreja, né? Então, nós não podemos deixar de congregar, porque na igreja nós aprendemos sobre a palavra de Deus, nós recebemos encorajamento, nós encorajamos também outras pessoas, né? Não é bom se isolar. Não existe uma pessoa que vai servir a Deus na sua casa. Ele precisa da igreja. A igreja foi criada no coração de Deus. Quem que criou a igreja? Foi Deus, não foi o homem. E Deus sabia da importância da igreja para o nosso desenvolvimento espiritual. Então nós não podemos deixar de frequentar a igreja. Você procura ser fiel na igreja, sabe? É muito importante, sabe? Às vezes acontece alguma coisa que a gente não pode ir, né? Mas tendo essa possibilidade, não falte, não deixe de ir, aprenda, ouça, sabe? Porque essa realmente é a vontade de Deus. Na igreja é que nós aprendemos, né? Ela é um lugar perfeito para a gente aprender sobre amor, sobre paciência. A gente tem que ter paciência para viver com as pessoas. Você tem que ter paciência com a sua família e também tem paciência na igreja. Porque lá nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito, né? Então precisamos ter paciência, precisamos aprender a ter respeito uns pelos outros, a amar uns aos outros. A igreja é um conjunto de todas as pessoas que amam a Jesus Cristo, que seguem Jesus Cristo. A Bíblia chama a igreja de corpo de Cristo, uma coisa única, uníssono. Cada crente é uma parte desse corpo, é igual ao meu corpo, né? Eu tenho dedos, eu tenho mão, né? Eu tenho pernas, né? Cada órgão do meu corpo inteiro que não aparece, mas cada um tem uma função. Para que meu corpo funcione perfeitamente, cada órgão, cada membro tem que funcionar também bem e perfeitamente. Por isso que ela é chamada de corpo de Cristo. Então a igreja é como se fosse um corpo. Cada um no seu dom,
cada um no seu talento, cada um vai ajudando de um jeito, vai ajudando de outro, vai cooperando financeiramente, vai ajudando a obra, sabe? Vai visitando o doente, vai visitando a pessoa que está no hospital, sabe? Vai participando de diversas maneiras, porque você agora, você quer ser útil, né? Então a vontade de Deus é que a gente frequente a igreja e seja igreja. Nós precisamos ser igreja. Não é só aquele lugar, o local, mas sermos igreja, né? O tempo todo. Às vezes ligando para o irmão, às vezes passando uma mensagem para o irmão, sabe, se preocupando. Aquele irmão já faz 2 semanas que não aparece. Alguém sabe de notícia dele? Não, eu vou ligar, vou mandar uma mensagem para saber se está tudo bem com ele. Então você vê que a igreja é um conjunto, sabe, de pessoas que formam um só corpo. Então, em Cristo, todos os crentes estão unidos e não podem ser separados. Se você é salvo, está unido a toda a igreja. A igreja também é qualquer lugar onde os membros da igreja podem se reunir para adorar. Às vezes não é num templo, às vezes numa casa. Às vezes num campo, né? Um campo de lugar que você vai se reunir com outras pessoas, né? Isso é muito importante. Então a igreja ela é fundamental para nós estarmos juntos. A igreja é o corpo de Cristo. Nenhum membro de um corpo pode subsistir sozinho, sem o resto do corpo. Quer gostemos, quer não, as pessoas da igreja são nossa família. A igreja passa a ser a nossa família. E temos de aprender a viver com elas, até porque vamos passar a eternidade com elas. Não é? Ninguém na igreja é perfeito. Nem mesmo pastor, ninguém é perfeito. Todos nós temos nossas falhas, fraquezas. O próprio apóstolo Paulo cometeu erros, né? Os apóstolos tiveram seus erros lá no princípio. A igreja nunca foi um lugar de pessoas perfeitas. Ela é um lugar para o nosso aperfeiçoamento. Tá bom? Então esses itens que eu passei para você, sabe, são importantíssimos, né? A vontade de Deus que você seja um discípulo de Cristo, a vontade de Deus é que você ame e estude a palavra, a vontade de Deus é que você tenha uma vida de oração, a vontade de Deus é que você seja uma testemunha veraz de Jesus Cristo, e em quinto lugar, a vontade de Deus é que você frequente com fidelidade a igreja, tá bom? E qualquer dúvida, estou sempre à disposição, que Deus abençoe, já estamos nos aproximando, parabéns por essa decisão. Sem dúvida, é a decisão mais importante da sua vida, né? Você dá agora, a partir de agora, do batismo, você vai começar um novo tempo, uma nova vida em Jesus Cristo. E conte sempre comigo. No que for necessário, eu estarei sempre ao teu lado, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que, sabe, o de hoje para amanhã seja um tempo perfeito. E se prepare, não perca por nada. Amanhã é o batismo, hein? Viu? Esteja lá que você vai ser muito abençoado, em nome de Jesus. Um beijo grande para vocês todos e todas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus.